Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor Etion HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, dentro da porção da Torá, na Parashá Vaierá, que quer dizer e mostrou-se ou e apareceu, nós vamos examinar hoje no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 20. Vamos ler versos 17 e 18, que é o último versículo do capítulo 20, e vamos ler também os dois primeiros versículos do capítulo 21. São 4 versículos seguidos. Os dois últimos do capítulo 20 e os dois primeiros do capítulo 21 de Gênesis. Amém? Então vamos aqui agora em Gênesis 20 e analisando, lendo os dois últimos versículos de Gênesis 20 e logo em seguida leremos os dois primeiros versículos de Gênesis 21. Então, Gênesis 20, versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Eterno: E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Eterno havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, agora nós vamos aqui no capítulo 21, nos versos 1 e 2, que diz assim, Gênesis 21, 1 e 2. E o Eterno visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Eterno a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. No verso 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui, louvado seja Deus, esses 5 versículos, amém? Você verifica que no final do capítulo 20, Abraão está orando a Deus para que Deus venha dar filhos a Abimeleque. E Deus abriu a madre da mulher de Abimeleque. E logo no capítulo 21, versos 1, a Bíblia diz que o Eterno visitou a Sara, e no verso 2, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, e no verso 3, Abraão colocou no seu filho o nome de Isaque. Então você observa, queridos, que isso é uma sequência, amém? Isso é uma sequência. É bom a gente entender que o original não tem capítulo e versículo, é tudo seguido, amém? É um texto seguido. Então, nós vemos lá, no final do capítulo 20, que Abraão orou pela cura da mulher de Abimeleque, e Deus deu filhos à mulher de Abimeleque e Abimeleque, amém? E lembra-se que Abimeleque não era amigo de Abraão, amém? Era até um inimigo de Abraão, amém? Mas mesmo assim, Abraão orou a favor do seu inimigo, amém? E Deus abriu a madre da mulher do seu inimigo. E no versículo 1 do capítulo 21, Deus abriu a madre de Sara, mulher de Abraão, e Abraão teve um filho também. Você observa, meu querido, que o que Abraão fez em orar pelo seu próprio inimigo, amém? E Deus ter curado a mulher do seu inimigo, Deus atendeu a oração de Abraão, mas no momento seguinte, Deus também abençoou Abraão e deu um filho para Abraão. Então você observa, queridos, que ao orar pelo próximo, ao orar pelo seu inimigo terreno, uma pessoa, amém? Aí Deus, que no caso Abraão orou por Abimeleque, pela mulher de Abimeleque, e Deus abriu a madre de Sara, mulher de Abraão, que também teve filhos. Então, queridos, você vê que isso daí é uma regra, é uma lei, é um princípio da Escritura, é um princípio da palavra do Eterno. Nós vamos ver isso aqui também em Jó. Jó, no capítulo 42, vocês devem ter conhecimento que no livro de Jó, quando Jó perde tudo, né, e ganha aquela enfermidade que é semelhante a uma lepra, né, que ele fica se coçando com caco, enfim, meus irmãos. Jó, ele recebe a visita de 3 amigos, entre aspas, que na verdade a atitude desses 3 não era de amigo, era de inimigo, amém? E eles ficam jogando em rosto de Jó, que Jó estava assim porque tinha pecado, porque não era um homem de Deus,
Então eles ficam jogando isso em rosto. Então o livro de Jó também conta dessa parte, né, que Jó sofria e ainda tinha que ouvir a zombaria daqueles três que se diziam amigos, amém? Que na verdade agiam como inimigos. Só que no capítulo 42, no verso 7, o Eterno diz assim, a palavra de Deus diz assim, Jó 42, 7. Sucedeu que, acabando o Eterno de falar a Jó aquelas palavras, o Eterno disse a Elifaz, o temanita, que é um desses amigos, entre aspas, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e ofereci holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Eterno lhes dissera. E o Eterno aceitou a face de Jó. Agora preste atenção no verso 10, irmãos. E o Eterno virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos, e o Eterno acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então você observa que o cativeiro de Jó, aquele momento de total desolação de Jó, virou em bênçãos e muita saúde, e filhos e tudo mais, e recebeu até em dobro tudo que tinha perdido, exatamente no momento em que Jó orava por esses três. Amém? Então, verso 10, e o Eterno virou o cativeiro de Jó, e você observa, meus irmãos, que a palavra aqui diz, quando orava pelos seus amigos, ou seja, quando Jó estava orando pelos seus amigos, que na verdade eram inimigos, agiam como inimigos, né? Porque zombaram de Jó, e o Eterno acrescentou a Jó em dobro tudo quanto ele antes possuía. Então você observa, irmãos, Abraão orou pelo seu inimigo, e Deus, para abrir a madre da mulher do seu inimigo, Deus abriu a madre de Sara. Depois que curou a mulher do inimigo de Abraão, Deus curou a Sara e eles tiveram filhos. Aqui da mesma maneira, quando Jó orava pelos seus amigos, que na verdade eram inimigos, o Eterno virou o cativeiro de Jó. Maravilha! Exatamente, irmãos. Quando o servo de Deus, a serva de Deus, se põe a orar pelo próximo, aleluia, pelo próximo, por aquele que na verdade é muitas vezes até seu inimigo, o Eterno abençoa aquele por quem você ora, mas vai te abençoar também. Aleluia. Porque é isso que está na palavra. Inclusive no livro de Tiago, capítulo 5, epístola de Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A palavra de Deus não diz assim, você vem orar por você para que eu te sare. Não, ora um pelo outro para que eu venha te sarar. Aleluia. A chave da tua cura, meu irmão. A chave da tua cura, minha irmã, a chave da resolução do teu problema é você orar pelo teu próximo. Aleluia. É isso que está na Escritura. Em Gênesis, em Jó, em Tiago. Amém? Orando pelo próximo e orando muito mais também pelo seu próprio inimigo. Deus vai te abençoar muito mais até. Porque o Eterno, ele falou sobre isso na palavra de Yeshua, que está em Mateus capítulo 5, verso 44, que Yeshua diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque o Pai que está no céu faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esses 5 versículos, são palavras de Yeshua HaMashiach. Amém?
orar pelo seu inimigo. Abraão orou pelo seu inimigo. Deus curou a mulher do inimigo e curou a mulher de Abraão. Amém? Jó orou pelos seus amigos. Deus abençoou os amigos de Jó e virou o cativeiro de Jó exatamente quando ele estava orando pelos seus amigos. Amém? Em Tiago diz, orai um pelos outros, para que sareis. Amém? Não é à toa que está ali no livro de Tiago, capítulo 5, 16. Quando você ora pelo próximo, Deus cura o próximo e te cura também. Te abençoa o próximo e te abençoa também. A chave da tua bênção, da minha bênção, da nossa bênção, está em orar pelo outro. Porque ao fazer isso, quando Jó orava pelos seus amigos, não estava orando por si, estava orando pelos seus amigos, que na verdade eram inimigos, o Eterno virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Quando Abraão orava para abrir a madre o ventre, né, para a mulher de Abimeleque ter filhos, Deus curou a mulher de Abimeleque, mas depois curou Sara. Aleluia. Abraão não... Você veja bem que essas pessoas, e o próprio Tiago diz, orai um pelos outros para que sareis. Quando você ora pelo outro, você é sarado. Tá lá. E Yeshua diz, por isso que Yeshua diz, ora por aqueles que vos maltratam, porque vos perseguem, porque aí sereis filhos de vosso Pai que está nos céus. E aí o Eterno vai virar também o teu cativeiro, vai curar a tua enfermidade, vai abençoar a cada um de nós. Quando eu estou orando pelo próximo, por aquele até que não gosta de mim, o Eterno abençoa ele, mas me abençoa também. Aleluia. E essa é a chave da vitória, meus queridos. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Esta é uma mensagem muito boa e muito importante, porque mostra um princípio da Bíblia. Amém? Ora pelo teu inimigo. O Eterno vai abençoá-lo, mas vai te abençoar muito mais. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.